Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a oração, um tema muito importante, um assunto que eu gosto bastante também. E sempre que nós aprendemos mais sobre a oração, isso tem um efeito muito visível na nossa vida, né? Toda vez que nós melhoramos a nossa oração, isso, por consequência, melhora todos os campos, né? Os outros campos da nossa vida, né? Então, é algo que eu gosto muito. É um assunto que tem muita coisa teórica a ser discutida, mas que também é muito prático, né? É muito prático. Você aprende e consegue colocar isso em prática no mesmo dia e você consegue ver os resultados, né, de maneira muito concreta. Então, esse é o assunto dessa aula. Nós encerramos, então, aquilo que nós devemos conhecer, quais são as verdades que nós devemos acreditar, né? E agora nós iniciamos, então, um outro módulo, né, onde nós vamos aqui falar um pouco sobre a oração e sobre aquilo que nós devemos desejar, né, porque a oração ela tem diversas finalidades. Uma das principais é você pedir aquilo que você deseja e, portanto, a oração ela também nos ensina o que é que nós devemos desejar. E isso é o tema principalmente da oração dominical, né, do Pai Nosso. Então, nas aulas que virão na sequência, nós então conheceremos ali os artigos do Pai Nosso. Mas nessa aula eu quero falar sobre a oração de forma geral, o que é a oração, né, e qual a sua utilidade e como é que nós podemos, ao menos, fazer aquilo que está ao nosso alcance para termos uma boa oração, para fazermos uma boa oração. Então, vamos iniciar com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua, e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curacidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos iniciar entendendo o que é a oração. Então, a oração, eu imagino que a maioria de vocês já tenha ouvido dizer que a oração ela é a elevação da alma a Deus. E isso aqui, meus amigos, eu confesso que foi algo que eu demorei bastante para entender o que significa, de fato, elevar a alma a Deus, né? Pode parecer talvez simples, no fundo é algo simples, sim, mas a gente tende a complicar as coisas, né? Mas eu acredito que muitas pessoas não compreendem de fato o que isso significa, né? E ao mesmo tempo, o quão fácil é fazer isso que é dito aqui, né? São palavras sublimes, né? Elevar a alma a Deus. Deus, diante do homem, é algo que está tão distante, uma realidade tão inacessível, digamos assim, por meio das nossas faculdades. E quando você elevar a alma a Deus, né, realmente soa como algo sublime. De fato, é algo sublime, né? É algo realmente maravilhoso, quase que impensável, nós poderíamos dizer, né? Como eu vou elevar a minha alma
até Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando nós compreendemos esse assunto da maneira correta, nós percebemos que, apesar de ser algo tão sublime e tão maravilhoso, ao mesmo tempo é algo muito próximo de nós, algo muito fácil, na verdade, algo que nós podemos fazer a qualquer momento e que só depende de nós no final das contas, né? Então, quando nós dizemos elevar a alma a Deus, nós precisamos primeiro entender o que significa essa palavra alma aqui nessa frase, né? O que se quer dizer com alma, né? E como, né, nós aqui já passamos por uma série de aulas, nós já conseguimos compreender de maneira mais profunda, mais exata, o sentido dessa palavra, o significado da palavra alma. Então, nós sabemos que a alma é aquilo que, de alguma forma, vivifica o corpo, né, que dá a forma ao corpo, e que faz com que o corpo não seja um mero cadáver, mas que seja algo realmente vivo e que tenha faculdades espirituais, especialmente a inteligência, especialmente não, né? Notadamente a inteligência e a vontade. Então, quando nós falamos de alma em comparação ou de maneira a dividir a noção de corpo e alma, nós estamos falando, então, de inteligência e vontade. Isso aqui é fundamental de se ter essa noção, né? Especialmente hoje que nós vivemos num mundo que é absolutamente supersticioso, né? Você tem de um lado aqueles que são extremamente céticos e você tem do outro lado aqueles que são absolutamente supersticiosos, né? Então, quando se fala, por exemplo, de alma e espírito, as pessoas já começam a delirar e imaginar mil coisas, né? Aquilo que eles viram nas novelas da Globo e tal, então aquela alminha, né, saindo, o corpo tá deitado assim, aí levanta a alma. Então elas têm uma visão, assim, nessa, né, uma imaginação, melhor dizendo, corrompida, né, por essas noções. Então, não só isso, mas dentro da Igreja Conciliar, por exemplo, se aceita a noção de que existe corpo, alma e espírito, algo que vai ainda além da alma, né? Então, nós somos compostos de corpo, alma e espírito, e isso traz uma ideia completamente errada, na verdade, do que é o ser humano, porque o ser humano não é composto de corpo, alma e espírito. O ser humano é composto de corpo e alma e pronto, né? Nós podemos utilizar a palavra espírito para nos referir a determinadas faculdades da própria alma, né? Como, por exemplo, a inteligência ou a vontade, e pronto, acabou, né? Ou as atividades do espírito, né? Que são, por exemplo, aquilo que é concernente ao nosso pensamento, nossa inteligência, enfim. Mas isso tudo são formas de falar, né? Só que como as pessoas, elas fugiram, né, daquele rigorismo, digamos assim, da escolástica, né, de você utilizar os termos certos para definir as coisas certas, então as pessoas acabam utilizando as palavras de forma muito poética, né, e ao mesmo tempo que isso às vezes pode soar bem na oratória, acaba confundindo as pessoas, né, e acaba confundindo muitas vezes até as pessoas que estão ensinando esses temas. Então, por exemplo, qual que é o problema de você entender, né, ou você pensar que existe corpo, alma e espírito? O problema é que você vai começar a imaginar que além da sua inteligência, da sua vontade, você tem uma outra faculdade espiritual. E aí você, de repente, vai estar, né, e você vai começar a sentir certas coisas ali, né, quando você está rezando, e vai parecer talvez até que você tem algum controle sobre isso. E aí você talvez comece a pensar, bom, isso talvez seja essa minha faculdade, né, esse seja o meu espírito, né? Então, é aqui que eu devo rezar, é dessa forma que eu devo rezar. E quando você faz isso, você abre espaço, então, né, você abre uma porta para a vexação diabólica. É justamente aquilo que acontece nos centros, né, de carismáticos, né? Então, você tem lá as pessoas recebendo, né, todas aquelas toda aquela palhaçada, vamos falar a verdade, né? Mas que imaginam estar recebendo certos dons, certas emoções, certos sentimentos, certas luzes, aquele teatro, né? Que muitas vezes são sensações que as pessoas realmente estão sentindo e sendo enganadas pelo demônio ali. E isso, né, essa visão de que você tem algo acima, né, da alma,
favorece esse tipo de engano, né? Mas a verdade ela é mais simples do que isso. A verdade é que nós temos simplesmente corpo e alma, e na verdade isso já basta para nós nos elevarmos a Deus. Então, o que significa de fato, né, de maneira bem racional aqui, bem fundamentado na doutrina católica, o que significa elevar a alma a Deus? Elevar a alma a Deus nada mais significa do que você, de alguma forma, unir a sua inteligência e a sua vontade a Deus. Basicamente é isso, né? Como assim? Toda vez, por exemplo, que eu, por livre vontade, procuro pensar em Deus, eu já estou, ao mesmo tempo, unindo a minha vontade e a minha inteligência a Deus, né? Conforme as minhas capacidades, evidentemente. Como as nossas capacidades naturais, elas são tímidas, né, digamos assim, então é claro que isso nem sempre vai resultar num emoções tremendas ou dons de profecia, dons de línguas, evidentemente que não. Mas vejam bem como é simples. Falei, ao mesmo tempo que é sublime, é simples. Você simplesmente lembrar-se de Deus, né? E você pensar, por exemplo, poxa, como é bom que Deus existe e como é bom que eu creio em Deus, que eu acredito em Deus, que como é bom que eu sou católico, como é bom que eu faço o que é preciso para estar com a minha consciência tranquila e né, ao menos podendo supor razoavelmente que eu estou em estado de graça. Enfim, quando você começa a fazer esses pensamentos, você já está em oração, porque você está elevando a sua inteligência a Deus. Você está pensando em Deus, você está pensando naquilo que diz respeito a Deus, naquilo que é relacionado com Deus, e você está fazendo isso de forma livre. Veja bem. Então, né, você escolheu fazer aquilo. Se você escolheu aquilo, você movimentou a sua vontade naquela direção. Então, significa que você moveu a sua inteligência e a sua vontade para se unir a Deus. Pronto. Você se uniu a Deus. Então, veja como é simples. Elevar a alma a Deus, isso que é tão sublime, nós podemos fazer simplesmente com o nosso pensamento. Basta você pensar em Deus. Simples assim. Então, quando você lê um livro, a vida de um santo, quando você medita na vida de um santo, quando você reza o rosário, quando você, enfim, medita sobre como aconteceu a sua conversão, como Deus é bom com você, quais as graças que Deus te deu e assim por diante, você já está elevando a sua alma a Deus. Você não precisa sentir nada, isso que é importante dizer, né? Você não precisa sentir nada. Basta você fazer isso. Você está pensando. Você está usando as faculdades naturais que Deus te deu. E isso é o que você pode fazer para elevar a sua alma a Deus. É claro, a partir daí, Deus, pela sua graça, pode infundir certos dons, pode infundir certas luzes, pode infundir certas emoções até. Isso tudo existe, é claro. Né? Nós não vamos negar aquilo que a igreja, na verdade, sempre ensinou. Né? E todo mundo, normalmente, quem tem uma vida de oração já teve isso por experiência. Né? Você sabe que certas vezes você está fazendo uma oração e você percebe ali de maneira mais nítida a presença de Deus, você percebe certas emoções, você se arrepende dos seus pecados, você chora os seus pecados, enfim, coisa que normalmente você não faz, mas ali tem certos momentos em que isso acontece, né? São as chamadas consolações. Nós falamos um pouco disso quando nós falamos sobre o discernimento espiritual, né? Então, basicamente é isso, né? Para nós entendermos a definição do que é a oração. Elevar a alma a Deus nada mais é do que querer e pensar em Deus. Basicamente é isso. É por isso que Santo Agostinho dizia, né, também que a oração é o desejo do coração que se volta para Deus, do coração voltado para Deus. É porque eu amo a Deus, portanto eu desejo estar com Ele. E se eu desejo estar com Ele, eu penso nele. E pensar em Deus é a forma de união a qual mais facilmente nós podemos ter à mão, né? Nós podemos nos unir a Deus por meio da oração, portanto, por meio do pensamento, eu penso em Deus. Eu posso unir a Deus por meio das minhas obras, né? Então, eu vou fazer caridade, eu vou dar esmola, eu vou, enfim, realizar atos,
né, que estão de acordo, estão conforme aquilo que Deus quer. Então, eu vou ali me unir a Deus, sobretudo pela vontade, pela caridade. Mas a maneira, digamos assim, mais própria e comum de nós nos unirmos a Deus é por meio da oração. E por aqui nós já podemos perceber, então, qual é a importância da oração. A oração é o meio, digamos assim, mais comum, mais corrente e diria até mais apropriado de nós nos unirmos a Deus, ou pelo menos de nós buscarmos essa união. Porque mesmo as boas obras que nós faremos, né, elas virão em grande parte como graças, né, que nós receberemos através da oração. Então, a oração, ela traz uma união com Deus, e nós vamos falar um pouco sobre como isso acontece, né? Então, nós precisamos dizer primeiro que a oração, ela é uma necessidade natural do homem, né? Nós podemos perceber isso, né? Quem estuda história sabe que a oração, ela esteve presente sempre em todos os lugares, na história do homem, né? Se você for nos povos mais pagãos possíveis, você vai encontrar lá alguma forma de oração. É claro, muitas vezes você vai ter oração para ídolos, né, coisa do tipo, é claro que sim. Mas isso não deixa de ser uma certa expressão de uma característica natural do ser humano, que é essa necessidade de conversar com Deus, ou de buscar uma certa união com Deus, porque todos nós percebemos que nós somos fracos demais, nós somos falhos demais para tudo aquilo que nós precisamos alcançar ou adquirir ao longo dessa vida, né? Então, nós estamos, é natural que o homem busque um auxílio, né? Então, isso é uma percepção natural do ser humano, né? Nós podemos dizer assim que isso é uma percepção natural da razão humana. Mas é claro que nós, como recebemos a fé, então, nós é que realmente entendemos o que é a oração e para que é que ela serve, né? Os pagãos, eles vão utilizar a oração para alcançar certos bens materiais, para, por exemplo, serem bem sucedidos nas suas empresas, nas suas guerras, né, para terem saúde, boas colheitas e tudo mais, e para tudo isso nós podemos orar também, nós podemos rezar para tudo isso, né? Afinal de contas, a oração, uma das suas finalidades é buscar alcançar de Deus aquilo que nós precisamos, né? E isso concernente tanto aos bens materiais quanto aos bens espirituais. Então, essa aqui é uma segunda característica da oração. A primeira, mais essencial, digamos assim, é justamente esse ato de elevar a alma a Deus. Agora, eu elevo a minha alma a Deus, ali vão se dar algumas coisas, digamos assim, né? Você vai começar a enxergar-se como você é, e você vai começar a perceber as suas necessidades, né? Ou muitas vezes, então, você às vezes primeiro percebe a sua necessidade ou sua dificuldade, e aí você procura se colocar diante de Deus e pedir o auxílio de Deus, porque você sabe que Deus pode te alcançar aquilo que você precisa. Então, a oração, ela é uma forma de você alcançar aquilo que você precisa de Deus, né? E isso aqui, enquanto católicos, é algo que nós temos que ter muito claro na nossa mente, é que Deus ouve as nossas orações e que, portanto, nós precisamos rezar e pedir tudo aquilo que nós precisamos, né? É nosso dever, na verdade, pedir, especialmente os bens sobrenaturais. Mas é muito bom você ter o costume de rezar e pedir aquilo que você precisa. E um dos motivos, né, pelos quais é bom você rezar, e pedir essas coisas, é porque você vai começar a ter a experiência de receber isso que você pede, né? Então, isso é muito bom. Então, você pede um emprego, você pede, enfim, qualquer coisa que você precise, e Deus, nem sempre, é claro, porque naquilo que é material, como nós já vamos entender, Deus não é obrigado, digamos assim, a nos dar, ele não prometeu nos dar tudo aquilo que nós queiramos no âmbito material, porém, prometeu nos dar tudo aquilo que nós precisamos e pedimos, né, no âmbito espiritual, né, todas as graças espirituais.
Então, essas são certas que nós alcançaremos. Agora, os bens materiais, nem sempre, porque às vezes, como os bens são meios, né? Algumas vezes os bens materiais eles podem nos fazer mal. Então, às vezes, não nos convém que nós tenhamos aquilo que nós estamos pedindo. Então, nem sempre Deus vai dar o que você quer, materialmente falando. Mas muitas vezes Ele vai dar, eu diria até que a maioria das vezes Ele vai dar, né? Os bens materiais que você pede. Aí, tô falando aqui, saúde, enfim, tudo isso. Então, isso é muito bom, porque isso é algo que reforça a nossa fé, né? E talvez até um dos motivos pelos quais Deus é tão solícito em atender essas nossas orações, porque dessa forma ele reforça a nossa fé. Nós vemos o resultado, digamos assim, prático disso, né? No entanto, o motivo mais importante pelo qual nós deveríamos rezar, nesse sentido, né, pedindo algo a Deus, é justamente as graças sobrenaturais. E aqui é que nós podemos ver também uma correspondência dessa oração muito mais, às vezes até imediata, né? Você pede e você no mesmo momento você recebe. Então você está passando por uma angústia, por um sofrimento, você não sabe como sair daquela situação. Se você se coloca em oração, pedindo a Deus a graça de sair daquela dificuldade, de entender o que você precisa fazer, enfim, muitas vezes na mesma hora você recebe a resposta. Quantas pessoas já não tiveram essa experiência, né? Tá passando por um momento difícil, você vai, né, dobra o joelho, né, num ato de humildade, e pede, olha Deus, eu não sei como resolver isso, né? Como que eu faço para resolver isso? Me dá a graça de entender isso. E às vezes ali no mesmo momento, né? Se não, naquele momento passa um pouquinho e logo a solução aparece, né? Ou você entende o que está acontecendo e aí você toma atitude que vai resolver o problema, ou alguém vem em seu auxílio, né? Enfim, então, assim, isso é uma das coisas que nós podemos receber por meio da oração, né? Mas nós também podemos receber as virtudes, né? Então temos todas as virtudes, depois nós vamos estudar aqui as virtudes detalhadamente, né? Mas as virtudes cardeais, as virtudes teologais, né? A caridade, a fé, a esperança, a prudência, a justiça, a temperança, coragem, paciência, enfim, todas essas virtudes nós podemos e devemos pedir, e Deus vai nos dar, né? É claro que ele vai nos dar um aumento dessas virtudes progressivo, né? E, sobretudo, ele vai nos dar conforme nós correspondamos com a graça. Então, Deus vai te dar a graça de você, por exemplo, progredir naquela virtude, vai te dar ocasiões para você exercitar aquela virtude, como, por exemplo, a paciência, né? Todos nós temos a oportunidade de exercitarmos a paciência todos os dias, então Deus te dá a oportunidade. E se você for correspondente com aquela graça, então, bom, estou com a oportunidade aqui, agora vamos lá, vamos exercitar a paciência, né? Então, é claro que a sua paciência vai crescer com o tempo. E se você não corresponde, então é claro que você está colocando ali um obstáculo, né? No entanto, se você continua perseverantemente rezando e pedindo a paciência, é certo que com o tempo você vai receber essa paciência, né? Você vai conseguir ser uma pessoa paciente, é uma questão de perseverança, né? Então, a oração, ela serve para nos alcançar muitos bens, e nós temos necessidade de rezarmos, né? Então, se nós procurássemos, por exemplo, praticar todas as virtudes, né? Olha, eu conheço aqui qual é a fé, eu conheço o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, portanto, eu sei como eu devo viver, suponhamos. Então, eu vou agora me esforçar o máximo que eu posso para viver de acordo com aquilo que eu sei que é o caminho para a minha salvação, né? Se você buscasse fazer isso sem oração, é certo que você não conseguiria realizar essa jornada. É certo. É certo que você, mais cedo ou mais tarde, tropeçaria num pecado mortal. E sem oração, você não teria forças para se levantar. Porque todos nós precisamos da oração. É claro que Deus, ele pode nos dar as graças sem que nós peçamos. No entanto, Deus quer assim. Deus quer que nós peçamos as graças. Deus quer que nós peçamos as virtudes. Deus quer que nós peçamos a perseverança, sobretudo. A graça da perseverança até o fim. A graça da perseverança final. Então, Deus quer que nós peçamos essas graças. E por quê? Porque Deus, né, ele quer ser nosso amigo. Deus quer que nós tenhamos uma relação com ele.
Deus quer que nós conversemos com Deus. Deus quer que nós exponhamos as nossas misérias. Olha, meu Deus, eu sou assim assado, eu tenho esse defeito, tenho aquele defeito. Às vezes eu estou com essa dificuldade. Meu Deus, eu estou com esse sofrimento. Eu estou passando por esse problema. Deus quer que a gente ser nosso amigo. Deus quer que nós estejamos com Ele todo dia, conversando com Ele, contando as novidades, contando os nossos problemas, compartilhando as nossas dificuldades, enfim. Deus quer essa nossa amizade, né? E nós devemos ter essa amizade com Deus mais do que qualquer pessoa, né? Se nós contamos os nossos problemas, se nós reclamamos e choramos as pitangas para os nossos amigos e tal, muito mais, né, nós devemos fazer isso com Deus. Porque Deus, ele não só vai nos ouvir, mas ele vai nos ouvir de maneira tão misericordiosa como ninguém vai poder fazer, né? Então, muitas vezes você vai lá, vai contar seus problemas para as pessoas não vão te entender, vão até rir da sua cara, né? Vão te julgar errado, enfim. Mas Deus não vai fazer nada disso. Deus vai te ouvir ali de todo o coração. E não só isso, mas Deus, ele pode te ajudar. As pessoas que você está ali reclamando, muitas vezes elas não podem fazer nada por você, talvez elas até se compadeçam e tal, mas elas não têm o que fazer. Poxa, não posso fazer nada para te ajudar, infelizmente. Mas Deus pode fazer tudo. Então, você conta para ele, ele se compadece da sua dor e ele te ajuda, né? Então, para você é só lucro, né? Mas Deus, ele quer realmente estabelecer essa união com o homem, ele quer estabelecer essa relação de amizade. E outro motivo também pelo qual Deus quer que nós peçamos as graças a ele é que para que nós também não caiamos no pecado da soberba, né? Porque é muito fácil isso. A vida espiritual, ela tem muitos perigos, digamos assim. Um deles é justamente essa vaidade. Então, quanto mais você progride, também ao mesmo tempo, mais você, de certa forma, está exposto a cair na vaidade. Porque você, olha, eu já superei esse obstáculo, já superei esse outro, eu superei esse outro. Então você começa, de repente, a se sentir bom, né? Poxa, olha, eu sou bom. E é fácil, né, você, de repente, esquecer que isso não vem de você. Né? Essa sua facilidade, por exemplo, de talvez superar esses obstáculos, né, ou você ter perseverado na luta até aqui, isso tudo não vem de você. Isso vem de Deus, isso é uma graça que Deus te dá. E a oração, ela torna isso nítido. Ela torna isso nítido porque muitas vezes, ao longo da nossa vida, você vai se dar de cara como que, né, diante de uma parede que você não consegue passar, né? Você não consegue superar aquele obstáculo. Então, você se vê ali frustrado, sem forças, cansado, e você não sabe o que fazer. E aí você reza, pede a Deus a graça, e Deus te dá a graça. Deus te dá a força de continuar e superar aquele obstáculo. E aí você, poxa, olha só, eu vi que eu estava sem forças, eu percebi nitidamente que eu, por mim, não poderia ir adiante. No entanto, eu rezei, pedi a Deus, e agora olha onde eu estou. Né? Veja como eu consegui superar esse obstáculo. Fica claro para você que não foi pelas suas próprias forças que você conseguiu dar aquele passo além. Fica claro que você recebeu aquilo de Deus. Né? Então, logo, você já não se vê mais como, olha como eu sou bom e eu consegui superar, mas você vê como se vê como um devedor, que é realmente o que você é. Você se vê como um devedor de uma graça imerecida. Deus te deu algo que você não merecia, né? E isso ficou claro porque você não tinha, você pediu, você recebeu. Então, basicamente, esses são os motivos pelos quais Deus quer que nós rezemos, né? Então, nunca, jamais deixe de rezar, né? Mas Deus sabe que eu preciso disso. Enfim, porque Deus sim sabe muito bem, mas Deus pode deixar você aí quebrar a cara justamente porque você não quer pedir, né? Então, seja humilde e peça todas as graças, né? E não tenha medo, não tenha, digamos assim, economia nesses pedidos. Eu não vou pedir sabedoria, né? Acho que melhor eu pedir só isso aqui ou só aquilo ali, porque se eu pedir sabedoria é pretensão demais, né? Bom, eu vou pedir um pouquinho de sabedoria, mas não vou pedir muito, né? Porque senão é muita pretensão. Não vou pedir coragem demais, não. Peça tudo no máximo. Esses são os tipos de coisa pelos quais nós devemos ser absolutamente ambiciosos, né? Ambiciosos da graça de Deus, ambiciosos de cumprir a vontade de Deus, ambiciosos
praticar atos de virtudes heróicas mesmo, né? Nós devemos realmente ter essa ambição e esse desejo. Isso é o que cabe a nós. Desejar essas coisas e pedir a Deus. Se Deus vai dar, aí é com Ele. Né? Em que medida Deus vai dar e quando Deus vai dar, isso tudo é com Ele. Né? Porque Deus, se nós perseverarmos pedindo, é claro que Deus nos dará. Né? A questão é se nós teremos constância e esperaremos. Né? Então, esse é outro ponto importante. A oração, ela vai se realizar, né? Aquilo que você pede vai se realizar, especialmente no que diz respeito aos bens materiais. Então, é certo que, perdão, aos bens materiais não, aos bens espirituais. Então, é certo que você vai receber aquilo que você está pedindo, desde que você tenha perseverança. Né? Então, você deve pedir com constância. Né? Você deve pedir sempre, você deve pedir até você receber. Basicamente é isso. Né? Então, pode demorar, às vezes, anos, sim. E nessa demora, Deus está justamente fortalecendo a sua virtude, fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua perseverança, a sua constância, a sua humildade. Né? Então, tudo isso. Então, você muitas vezes não vai receber aquilo que você quer imediatamente, não vai receber no nível que você quer imediatamente. Mas se você continuar pedindo, você vai receber. Então, por exemplo, a pessoa que pede, talvez, não sei, a virtude da castidade, né, da continência, e tem dificuldade, aí vai lá e cai alguma vez, enfim, ela deve perseverar até receber, não importa quantas vezes ela caia. Se ela caiu, ela tem que continuar pedindo, se ela cai mais 2 vezes, ela tem que continuar pedindo, e assim por diante. Buscar, é claro, fazer tudo aquilo que está no alcance dela, mas nunca desistir de rezar. Se ela não desistir de rezar e pedir, ela vai receber, é certo que ela vai receber, né? Mas ela precisa se manter firme e constante, né? Não basta, não adianta nada você pedir 1, 2 vezes e aí, não recebi, então não vou pedir mais. Não, você deve pedir com constância. Não importa quanto tempo leve, nem que seja a sua vida inteira, é garantido. Deus vai te ouvir. Então, se você, eu morri e ainda não recebi, bom, então fica tranquilo, porque é que nesse momento da morte, ali, ou entre a vida e a morte, você vai receber. Em algum momento você vai ter que receber, isso é garantido, tá bom? Com relação aos espirituais, que é os que mais nós devemos desejar, né? Os que mais nós devemos desejar e mais nós devemos nos esforçar para alcançar. Então, a oração, ela, como eu disse no início, ela é também uma forma de união com Deus, né? E essa união, ela se dá, em grande parte, pela ação do Espírito Santo. Então, quando nós rezamos, nós recebemos o Espírito Santo, né? Isso aqui é um dos papéis do Espírito Santo. Ele vem até nós, né? Ele é como que o enviado, né? Nosso Senhor disse, quando ele fosse crucificado e ressuscitado, né? Ele então nos enviaria o Espírito Santo, né? E assim ele fez. Depois você soprou, né? E enviou o Espírito Santo aos apóstolos. E assim, existem diversas passagens que nos, né, na Bíblia, enfim, a própria igreja nos fala muitas vezes que o Espírito Santo, ele vem a nós ao longo, né, da nossa oração, e ele nos inspira muitas coisas, né? E é importante falar um pouco sobre essas inspirações do Espírito Santo, né? Então, o que são essas inspirações do Espírito Santo? Hoje em dia, com essa influência neoprotestante, né, que se dá aqui na igreja modernista, então se costuma pensar que essa inspiração do Espírito Santo é um certo sentimento que te invade e coloca você então para entoar louvores, né, ou para dançar, ou simplesmente para ter uma determinada emoção, ou para repousar no Espírito, né, você ali perde a consciência, enfim. Ou então tudo aquilo que nós, né, talvez tenhamos lido lá nos livros de Santa Teresa d'Ávila, né, ou de São João da Cruz, enfim. Sim, é claro que o Espírito Santo, algumas vezes, nos age em nós, né, ou nos inspira de alguma forma, por meio de certas consolações sensíveis, né, você sente certas coisas, enfim, ou talvez você tenha visões, ou talvez você tenha um sonho, enfim. Sim, é claro. Deus pode agir, Deus age dessa forma, né? Tá lá mesmo
no Evangelho, né, São José avisado pelo anjo em sonho, né, olha, pega a mulher e o menino e foge, porque o Herodes quer matar o menino, enfim. Então, ali o Espírito Santo falando com São José por meio do sonho. Então, claro, existe isso tudo, mas é claro que a maneira mais convencional, digamos assim, do Espírito Santo agir em nós não é dessa forma. Na verdade, a maioria das vezes você talvez não vai nem sentir nada, porque o Espírito Santo ele age diretamente sobre a sua inteligência, né? Então ele vai iluminar a sua inteligência para que você conheça uma verdade, por exemplo. Então muitas vezes você está ali estudando e aí de repente o Espírito Santo te ilumina e você compreende melhor ali algum assunto. E aí você tem os dons do Espírito Santo, né? Depois nós vamos falar melhor sobre eles. Então o Espírito Santo te traz ali ciência, te traz entendimento, né? Te traz sabedoria, e você está ali simplesmente estudando. Talvez você pense que aquilo é um efeito puramente do estudo. Acho que eu estudei e por isso eu compreendi essas coisas, né? Mas ali no meio, você nem tem como, na verdade, distinguir o que é que você alcançou pela sua razão natural e o que é que você alcançou pelos dons do Espírito Santo, pela essa ação ou inspiração do Espírito Santo, né? Com relação às decisões da nossa vida, né, muitas vezes você tem uma ideia, poxa, vou fazer tal coisa, né? E muitas vezes isso pode ser uma ação do Espírito Santo, né? Por exemplo, um exemplo clássico aqui é justamente na tomada de decisão com relação à vocação, né? Então, por exemplo, o menino está lá, ou a menina, e de repente, poxa, eu vou entrar para a vida religiosa, né? E isso aqui, quando a pessoa tem a vocação realmente, né? É claro que se trata de uma ação do Espírito Santo, que está chamando a pessoa, olha, você vai ser religioso, vem para cá. E a pessoa começa, então, a ter aquelas ideias e tal, mas muitas vezes isso vai vir como? Poxa, ela está ali e, de repente, assistindo um vídeo e alguém fala sobre uma ordem religiosa e aquilo toca na cabeça dela, no coração dela, ela fica pensando naquilo, vou procurar um pouco mais sobre isso e tal, e aquilo ali é o próprio Espírito Santo inspirando a pessoa. Mas veja como isso se mistura muito com os nossos atos naturais, né? Então você tem ali a ação sobrenatural do Espírito Santo, mas que não vai contra e nem força de maneira alguma as suas capacidades e suas faculdades naturais. Na verdade, como, né, se ensina, o Espírito de Deus ele é suave. E o que é essa suavidade? Não é somente aquela sensação de suavidade que você tem durante uma consolação espiritual, mas é também essa suavidade de que é tão sutil que provavelmente na maioria das vezes em que o Espírito Santo age sobre você, você nem sequer perceba, né? Mas é claro, muitas vezes você vai perceber uma certa paz, né? Uma certa segurança naquelas decisões ou naquele conhecimento, naquela oração que você está fazendo, naquela meditação, enfim. Você vai perceber de forma um pouco mais sensível essa ação do Espírito Santo, né? Porque Deus faz assim para que, enfim, para nos motivar, para mostrar que Ele está ali e assim fortalecer a nossa fé, enfim. No entanto, é claro que não é bom você focar nisso, né? Focar nessas sensações, porque aí o demônio ele pode te enganar facilmente. Mas o Espírito Santo ele está ali conosco o tempo todo. E como é que eu posso, então, da minha parte, me dispor a receber cada vez mais o Espírito Santo? Por meio da oração, é claro. O Espírito Santo, como eu disse, ele pode agir sobre você em momentos onde você não vai nem perceber que isso aconteceu. Você está fazendo uma pesquisa na internet, você está conversando com alguém, e o Espírito Santo né, você está trabalhando, enfim, te vem uma ideia na cabeça, e aquilo é o Espírito Santo te direcionando para algum lugar, para tomar alguma ação, enfim, para você começar a fazer um determinado exercício piedoso, até mesmo nas leituras, né, que você faz, poxa, acho que eu vou ler tal livro, né, e, enfim, o Espírito Santo ele vai te guiando ali dessa forma. Mas é claro que se você se dispõe a estar ali e receber essa inspiração do Espírito Santo, né, e ir fazendo isso da maneira adequada, né, por meio da oração, portanto, é claro que você, então, digamos assim, no que diz respeito a você, facilita essa ação de Deus. É claro que Deus não precisa que nós nos disponhamos, digamos assim, porque Deus é todo poderoso, ele age onde ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. Mas Deus, ele não despreza a natureza que ele mesmo criou, né? Isso que nós temos que entender.
Deus, ele criou a natureza humana, e ele sabe que a natureza humana se comporta de uma determinada forma, e ele sabe que a natureza humana, por exemplo, está mais disposta, né, a ouvir aquilo que ele vai dizer, se ela estiver num determinado estado, né, físico mesmo, né, e esse estado físico você alcança a maioria das vezes ali por meio da oração. Então é claro que se você está no meio de uma discoteca, fica difícil você prestar atenção naquilo que Deus está te inspirando, né? Mas se você vai para um lugar silencioso, né, com uma paisagem boa, calma, você se coloca ali em silêncio, né? Você começa a pensar em Deus, então começa a elevar, né, a sua alma, a sua inteligência, a sua vontade a Deus. Você se dispõe, ele está bom, Deus, eu estou aqui, né? Enfim, começa ali conversar com Deus, enfim, ou simplesmente fazer uma oração, como a oração do Rosário, enfim, você se dispõe melhor a receber essa inspiração. E é por isso, né, acredito que todo cristão vai ter, todo católico, né, vai ter essa experiência ao longo da vida de receber essas inspirações ao longo da oração. Então, por exemplo, como exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, né, você está ali passando por uma dificuldade muito grande, não sabe o que fazer, você vai lá e reza, e de repente, bom, você obtém a resposta daquilo, você obtém a solução, ou às vezes você obtém até o alívio, né, daquilo. Isso é um Espírito Santo agindo sobre você, né? E isso se dá especialmente por meio da oração. Então, como diz a Escritura, né? Ou melhor, o Espírito Santo ele reza em nós, né? Ele ora em nós, ele nos ensina a orar, né? Ele é o nosso mestre interior. Por isso que nós devemos pedir sempre, né? Ensinai-me, Espírito Santo, a rezar como convém. Então, a oração é um canal constante pelo qual o Espírito Santo inspira as nossas decisões, né? E ele conduz a nossa alma, né, para a nossa vocação, né? Se nós vamos casar, se nós vamos... Enfim, em todas as decisões da nossa vida, nós devemos sempre parar e rezar e pedir a inspiração do Espírito Santo, né? Essa oração que nós fazemos aqui no início da aula, ela é, né, algo que nós devemos fazer constantemente ao longo da nossa vida, né? Poxa, eu vou estudar, então eu vou aqui rezar, vou pedir, né, que o Espírito Santo venha até mim e me inspire, me ilumine para que eu faça bom proveito desse estudo, daqui eu tire boas conclusões, daqui eu tire bons propósitos, e que isso modifique a minha vida, né, que me santifique. Eu vou tomar uma decisão, eu preciso escolher entre uma coisa ou outra, eu vou pedir, vou rezar, pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo venha, ilumine a minha inteligência, traga os dons, né, o dom do conselho, para que eu possa compreender quais são as possibilidades e qual é a melhor, e assim por diante. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz ao longo da nossa vida aqui enquanto católico, né? Como nós aprendemos nas aulas anteriores, o Espírito Santo ele guia a igreja, como nós fazemos parte da igreja, ele nos guia também. E ele vai nos ajudar então a tomar as melhores decisões para o que eu devo, como eu devo conduzir os meus negócios, como eu devo conduzir a minha família, como eu devo conduzir a minha vida espiritual, né? Quais exercícios, quais práticas espirituais eu devo realizar, quais não. Enfim, todo o campo da nossa vida, especialmente no que diz respeito aos bens espirituais. O Espírito Santo ele vai nos conduzir, e essa condução, digamos assim, né, nós nos deixaremos conduzir quanto mais nós rezarmos e quanto mais nós rezarmos com qualidade. Né? Por isso que, se você for ver nos exercícios espirituais, né, do Santo Inácio de Loyola, ele tem lá exercícios espirituais que são justamente para você tomar decisões e para você discernir, né, ou a situação que você está passando, ou então a decisão que você deveria tomar, qual rumo a sua vida deveria tomar, e lá você vê justamente, né, uma forma de oração e uma forma de disposição, né, de você dispor a sua inteligência, dispor até o seu corpo mesmo, para receber essa inspiração do Espírito Santo, né? Então, com base no que foi dito agora, né, nós podemos perceber que a oração ela é algo extremamente necessário, né? Não preciso dizer que, se você não reza, você né, como um soldado no meio de uma batalha, porque nós estamos no meio de uma batalha. Essa vida aqui ela é uma grande guerra,
e o demônio ali nos combate o tempo todo, tentando nos arrastar ao mau caminho, né, nos levar à condenação. E se você estiver sem oração, então você é como um soldado no meio do campo de batalha, sem armas, sem escudo, sem armadura, sem nada. Então é claro que você vai cair. É claro que você vai se ferir, né? A oração, então, ela é a nossa armadura, ela nos traz, vejam só, nós pedimos as graças, portanto, ela vai nos trazer, né, vai nos dar, digamos assim, as virtudes, todas elas, né? Ela vai nos dar as graças, né, para que nós evitemos os pecados, para que nós conhecemos, né, que nós possamos conhecer os momentos onde os perigos, né, que normalmente nós não perceberíamos, para que Deus nos livre dessas situações todas, né, como nós fizemos no Pai Nosso, enfim. Então a oração, ela é necessária, absolutamente necessária para nos fortalecer e para nos, né, conduzir até a salvação, né? Além do que, a oração, ela vai também nos modificar. Porque se a oração ela é a elevação da alma para com Deus, então eu estou me elevando a Deus para me unir a Deus. E se eu me uno a Deus, então significa que existe da minha parte uma assimilação, né? Como diz São Tomás, a oração ela é necessária não para mudar a vontade de Deus, mas para que o homem aprenda a desejar os bens espirituais, ou seja, para mudar a si mesmo. Então, nós rezamos como uma forma de nos moldar a Deus, de nos moldar àquilo que Deus quer de nós, né? Então, aquela pessoa que reza e persevera na oração, não tem como ela não progredir espiritualmente. Não tem como ela não se tornar uma pessoa melhor. Não tem como ela não amadurecer e assim por diante. Então, a oração bem feita, ela nos transforma, ela nos modifica, porque ela nos torna cada vez mais semelhantes a Deus. Porque Deus ali, por meio daquelas respostas que ele vai te dar, por meio das graças que você está pedindo, ele vai te dar, e aí muitas vezes ele vai dar graças até que você nem pediu, por meio desse diálogo que você começa a ter com Deus, né, por meio da oração, né, e um diálogo aí que só cada pessoa mesmo é que vai entender como é que se dá esse diálogo, né, de você rezar e tá numa dificuldade, Deus te dá uma consolação, ou Deus daqui a pouco te dá uma inspiração sobre um determinado assunto, né, que você precisa resolver, enfim. Nessa intimidade com Deus, você vai construindo essa intimidade com Deus, e nisso Deus vai te moldando, Deus vai te dando a graça de conhecer melhor a Deus, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, enfim, e de como você deve se comportar diante de Deus, né? E é justamente isso que nós vemos nos santos. Então, por isso que os santos, eles são sempre pessoas que rezam muito, pessoas que têm uma oração muito ativa, né? Alguns rezavam mais quantitativamente falando, né? Outros rezavam menos, mas o que todos tinham era o quê? Um grande desejo de se unir a Deus, e por isso eles buscavam a oração. Na oração não era só aquele, olha, eu tenho um dever que eu tenho que cumprir aqui, eu tenho que rezar esse meu terço, porque senão eu não sou um bom católico, enfim. Não, não era isso. Era justamente o desejo de buscar uma união com Deus. Não, eu vou rezar aqui porque eu quero me unir a Deus. Eu amo a Deus, quero estar próximo dele, eu quero me unir a ele, então eu vou rezar. Então, a oração, quando ela surge em nós como um desejo de união com Deus, ela não tem como não nos transformar. Porque, na verdade, ela já é ali fruto da caridade, né? E ela só vai fazer acender cada vez mais essa caridade. Então, a oração, ela realmente nos transforma, nos modifica, nos aproxima de Deus e nos diviniza, né? Ela nos diviniza, e é por isso que eu disse que o sentido dessa palavra, né, qualquer um consegue perceber, ela é muito sublime. Elevar a alma a Deus, né? É isso que a oração faz, de maneira simples, ao alcance de qualquer um, mas cujo resultado é realmente sublime, né? A nossa santificação, a nossa união com Deus. Então, vamos falar sobre as formas de oração. Segundo a tradição, nós temos a oração vocal, né, recitada, nós temos a oração, a meditação, oração mental, nós temos
a contemplação, que é um dom infuso, né? Fruto da fidelidade nas formas anteriores de oração. Nós temos as aspirações jaculatórias e nós temos também a oração litúrgica. Então, o que é a oração vocal? A oração vocal nada mais é do que a oração atenta do rosário, ou dos salmos, ou das orações litúrgicas, né? Hoje em dia, muito mais comum, ao menos para os leigos, é a oração do rosário. Então, é a recitação vocal do rosário, ou de qualquer outra oração, como a Ave Maria, o Pai Nosso, o Glória ao Pai, enfim. Basicamente, isso é a oração vocal, né? O próprio nome já diz, a oração vocal. E como é que nós fazemos para rezar ou orar bem vocalmente, né? Então, nós temos que, primeiro, ter atenção. Então, lembrem-se, a oração, ela é propriamente um ato da alma. E o que é a nossa alma? A nossa alma é a nossa inteligência e a nossa vontade, né? Se você está rezando de forma desatenta, bom, ao menos uma parte de você, da sua alma está ali. Qual parte é essa? É a vontade, porque você não reza se você não quer, né? Se você não usa seu livre-arbítrio para rezar, você não reza. Então, bom, mesmo que você reze de forma desatenta, ao menos uma parte da sua alma está ali, que é a sua vontade. Por isso, se você sofre distrações nas orações, e todo mundo sofre, né? Tem um santo que era um morto do deserto, né, que dizia que você pode vencer todos os combates, né, contra o demônio, né, contra a luxúria, aí você se torna um homem realmente casto, contra a ira, aí você se torna um homem realmente paciente. Enfim, você pode vencer todos esses combates, mas no fim sempre vai restar um combate, que é o seguinte: é o da oração. Você conseguir rezar sem distrações. É algo realmente muito difícil, né? Porque você começa a rezar, logo o demônio vem e começa a atazanar sua cabeça com mil coisas. Você não consegue pensar direito ali, né? Então, no entanto, nós devemos ser perseverantes, ao menos no esforço dessa concentração, né? Então, nós estamos lá rezando o rosário, recitando os salmos, ou rezando o Pai Nosso, enfim, nós devemos procurar nos esforçar para estar atentos à oração. E como que eu posso estar atento à oração? Eu posso estar atento prestando atenção nas palavras, no significado das palavras, no que eu estou falando, né? Outra forma de você prestar atenção na oração é você pensar com quem eu estou falando. Então, por exemplo, se eu estou rezando a Ave Maria, eu vou imaginar a Virgem Maria sentada lá no trono, lá ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu estou falando com ela. Então, ela está me ouvindo. Eu imagino essa como que conexão, né? E aqui é simplesmente algo da minha mente mesmo, né? Claro que ela está nos ouvindo. Isso é óbvio, isso pelo menos deveria ser óbvio, né, para nós. Então, eu devo ter a fé nisso. Mas, vejam, quando eu imagino que ela está me ouvindo, eu imagino algo que de fato está acontecendo. E isso ajuda a ter essa conexão, essa união, né, com Deus. E também essa presença, essa atenção ao longo da oração. Então, quando você faz isso, você se dispõe mais a receber mais graças, né? Pelo menos para aproveitar melhor as graças que você está recebendo. Então, você pode prestar atenção no que você está falando, você pode prestar atenção com quem você está falando, você pode prestar atenção em diversas outras coisas que são referentes àquilo, né? Então, quando você está recitando o rosário, por exemplo, você pode meditar nos mistérios, né? A sua boca está ali falando, né? Com a boca você está falando Ave Maria, cheia de graça, mas ao mesmo tempo você pensa lá, por exemplo, suponhamos no mistério no primeiro mistério doloroso, aí você medita o Jesus padecendo, né, no Horto das Oliveiras. Aí você começa a imaginar Nosso Senhor ali chorando, né, triste, né, deprimido ao extremo, né, suando sangue, enfim. Você fica imaginando isso e você vai rezando lá o Pai Nosso, as 10 Ave Marias, o Glória ao Pai, até terminar o mistério, aí você vai para o outro. Então, são formas de você ter a recitação atenta da oração vocal. Bom, acredito que não tenha nenhuma novidade nisso que eu falei. Outra forma de oração é a oração mental, né? Que pode ser feita, então, com uma leitura, né?
a Lectio Divina, com a meditação dos mistérios, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você está lá, por exemplo, lê o Evangelho, você lê um trecho do Evangelho, e aí depois você medita naquilo. Poxa, mas o que que isso significa? O que que aconteceu aqui, né? E essa meditação, ela pode se dar de algumas formas, né? Uma dessas formas é você simplesmente imaginar, você simplesmente procurar na sua mente ver a cena daquilo que aconteceu. E aí você, vendo aquela cena, muitas vezes você vai tirar certas conclusões. Essas conclusões, elas são, de preferência, aquilo que você deve buscar nessa oração meditada, na oração mental, né? Você conseguir, com a sua inteligência, perceber certos aspectos, certas verdades daquilo que está ali. Mas também a própria visualização, se ela não traz um entendimento, ela pode trazer também um certo afeto, né? Você imaginar Nosso Senhor na cruz, às vezes aquilo não te traz nenhuma verdade nova, digamos assim. Bom, eu já sei que Nosso Senhor morreu por mim e tudo, mas aquilo te aquece o coração, né? Aquilo te enche de piedade, né? De misericórdia diante disso. Poxa, olha, Deus sofreu tanto por mim, né? E coisa que quando você pensa é uma coisa, mas quando você medita e você vê diante de si, né, com os olhos da sua imaginação, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né, as lágrimas do nosso Senhor Jesus Cristo, isso mexe mais com você, né? Então é uma das formas de você meditar, né? Mas e aí vai variar aqui, né, o que vai ter mais fruto e resultado para cada pessoa. Algumas pessoas são mais imaginativas, outras pessoas são mais reflexivas. Eu, por exemplo, tenho muito mais facilidade em buscar o sentido da coisa, né? Ler aquilo e buscar entender, fazer conexões com outros assuntos ali relacionados e buscar entender com o entendimento, digamos assim. Eu tenho mais facilidade para isso do que com a imaginação, né? Digamos assim, eu sou uma pessoa mais fria nesse sentido. Outras pessoas já vão conseguir ter mais facilidade para meditar, né, e se compadecer de Nosso Senhor, e tudo isso é muito bom, tudo isso vai ter fruto, vai ter resultado, né? Mas basicamente a meditação é isso. Mas a meditação, ela não se dá somente com isso. Como, por exemplo, as passagens do Evangelho, são todas, claro, evidentemente, muito boas, todos nós devemos buscar fazer, mas ela se dá com vários outros assuntos, né? Então, ela é um campo muito amplo. Então, você pode meditar sobre as virtudes, você pode meditar em como você pode buscar adquirir essas virtudes, você pode, enfim, meditar por que, por exemplo, a oração é tão importante, né? Você pode meditar em como a oração já mudou a sua vida. Enfim, você pode meditar sobre várias coisas. Uma das dicas aqui, eu acho uma dica muito boa, é o seguinte: olha, todos nós meditamos, né? Mais ou menos, mas todos nós meditamos, né? Porque, por exemplo, quando você quer alguma coisa, você começa imediatamente a raciocinar os meios pelos quais você pode alcançar aquilo que você quer. Então, sei lá, se você quer um carro, você começa a pensar, bom, ele custa tanto, eu vou precisar economizar tanto. Então, como que eu vou economizar? Eu vou parar de comprar isso, aquilo, eu vou procurar fazer tal determinado serviço que vai me dar uma renda extra. Você começa a meditar sobre como você pode alcançar aquilo. Então, a mesma coisa nós devemos fazer com as coisas de Deus, né? Começar a pensar, poxa, quais são aqui os meus vícios, as minhas dificuldades? Se você fizer isso, você já estará meditando. Aí você começa a perceber, não, eu tenho essa fraqueza aqui. Como que eu faço para superar essa fraqueza? Então, eu vou começar a meditar, qual os meios que eu tenho ao meu alcance. E aí, bom, eu tenho oração, vou pedir a Deus, vou rezar a Deus, para Deus, pedindo essa graça. Mas quais os meios naturais eu posso aplicar? Por exemplo, eu vou evitar entrar em determinada circunstância ou determinada outra circunstância, eu vou fazer uso disso ou daquilo que vai me ajudar a conseguir fazer aquilo que eu quero, né? Vamos supor que eu quero ser mais corajoso. Então, bom, eu sei que a coragem é um hábito, então quanto mais eu repetir esse ato, mais eu vou conseguir me tornar corajoso. Então, eu vou procurar aqui pontos, né, ao longo da minha vida, do meu dia a dia, onde eu precise exercer pequenos atos de coragem, né? Sei lá, como por exemplo,
superar um pequeno medo, então eu tenho medo de altura, eu vou procurar subir numa árvore, ou subir em 2 degraus da escada. Enfim, eu vou procurar um meio para fortalecer aquela minha virtude. Isso aqui eu estou dando um exemplo, é claro, bastante corriqueiros, né? Mas isso aqui vale para tudo na nossa vida, vale para tudo. Na nossa relação com com nossas esposas, né? Marido, com os nossos filhos, enfim, com tudo. Né? Então, a meditação ela é um campo muito amplo. Né? Nós temos a contemplação, que é um dom infuso, nem vale a pena, acredito, nós falarmos muito dela sobre ela nessa aula, porque é algo que nós simplesmente não temos controle, né? Ela é fruto das outras formas de oração, então basicamente você tem que procurar uma oração recitada bem feita, uma meditação bem feita, procurar exercitar as virtudes, aí Deus, quando Ele quiser, Ele vai te dar o dom infuso da contemplação. E para falar a verdade, isso é algo que você só pode conhecer quem já teve a contemplação, né? Então, não haveria muito que eu poderia dizer para vocês, né, sobre isso. Além disso, nós temos também as aspirações ejaculatórias, né? Sagrado Coração de Jesus, inflamado de amor por nós, inflamai o nosso coração por vós. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos à oração. Jaculatórias, né? Uma frase que referente a Deus e que você pode fazer a qualquer momento. Então você está trabalhando, você está lá, sei lá, descascando batata na cozinha, e aí de repente você faz uma ejaculatória. Isso ajuda você a ter a mente em Deus, né? Elevar a sua mente a Deus em outros momentos do seu dia, onde você não tem tempo para parar e fazer uma oração, né? Uma oração maior, digamos assim. Então você faz aspirações ejaculatórias, você pode ficar repetindo essas ejaculatórias, enfim, da maneira que for melhor e mais adequado para você. Mas a ideia aqui é justamente você ter certas orações breves que te ajudem em momentos onde você sofre uma tentação ou em momentos onde você simplesmente quer se lembrar mais uma vez de Deus e se elevar diante de Deus. E além disso, é claro, nós temos a oração mais perfeita de todas, que é a missa, né? A oração litúrgica. Então, a oração litúrgica é aquela que é mais sublime né, a qual nos traz maior número de graças, né? A maior delas, é claro, é a Santa Missa. Então, na Santa Missa é um lugar perfeito, né? Maravilhoso para nós nos unirmos a Deus, onde nós temos ali, então, toda a facilidade, né? Tudo colabora para que nós estejamos unidos a Deus. Né? Então, conhecer a missa, né? E se buscar assistir à missa com a maior devoção possível é algo fundamental para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento na oração. E por fim, então, para finalizar aqui, algumas pequenas dicas, né, simples, que eu acredito que não seja novidade para a maioria das pessoas, mas que, bom, muitas vezes as pessoas acabam deixando passar, né, e por isso não aproveitam quanto poderiam aproveitar a oração. Então, nós somos compostos de corpo e alma, então nós temos a alma, nós falamos aqui muito nessa aula sobre certas realidades que dizem respeito ao nosso espírito, mas nós temos que nos lembrar que tudo aquilo que entra na nossa inteligência, portanto, na nossa alma, ou vem por graça infusa, ou então vem por meio dos sentidos. Né? Então, é claro que nós vamos cuidar daquilo que está ao nosso alcance, o que está debaixo do nosso controle. Então, se as verdades, né, se aquilo que vem para a nossa alma passa pelo nosso corpo, de alguma forma, então nós precisamos pensar em como dispor o nosso corpo o melhor possível para a oração. Então, é claro que você tem que buscar um ambiente limpo, né, silencioso, ordenado, né, organizado, e que tenha ali, de preferência, uma certa aura, digamos assim, do sagrado, né? Então, por exemplo, capelas, você tem um oratório, você tem um altar, você ter imagens sacras, né? O próprio rosário, enfim, tudo isso facilita, ajuda, né, a você se colocar de forma mais disposta para a oração, né? A postura do corpo, né? Você está com a coluna ereta, né? As mãos ali em forma de oração, você está com os pés firmes, né? Você se inclinar, ou talvez dependendo se você está ao ar livre, você olhar para o céu, né?
a própria paisagem, né, aquilo que você olha, ajuda também você a se colocar num estado de oração mais facilmente, né, trazer um silêncio interior. Né, então, você, num dia ensolarado, né, poder olhar uma paisagem verde, né, tudo aquilo, as belezas e maravilhas que Deus criou, né, ouvir os pássaros cantando, enfim, tudo isso ajuda você a lembrar de Deus, né? Poxa, olha, Deus criou isso, olha, Deus criou aquilo, como tudo isso é bom, como tudo isso é maravilhoso, tudo isso ajuda você a se colocar ali em estado, digamos assim, né? Estado que eu estou querendo dizer aqui, não confundo, né? Simplesmente é se dispor melhor para rezar, né? A respiração, né? Hoje em dia, muito se esquece da respiração, mas a respiração é algo muito importante, né? Porque a respiração, ela é um dos níveis ao qual nós temos controle, né? Um dos níveis fisiológicos ao qual nós podemos controlar, então você consegue controlar o ritmo da sua respiração, né? A profundidade também, até a forma que você respira, né? Então, se você respira só com a caixa torácica, ou se você respira, né, usando aqui o diafragma, né, o abdômen, enfim, tudo isso modifica, né, esse processo fisiológico que tem consequências no seu corpo, né, consequências nos batimentos cardíacos, nas questões hormonais, enfim, que vão, portanto, refletir no seu corpo e que vão refletir também na sua oração. Então, quando você for rezar, é importante você buscar ter uma respiração lenta, profunda, né? De preferência que você respire ali com o diafragma, com o abdômen, né? Isso vai fazer com que você se acalme, né? Que você relaxe mais, né? E aí isso vai te ajudar a fazer uma oração melhor. Você ter horários fixos para rezar também é algo que ajuda bastante, né? Rezar sempre no mesmo horário, isso ajuda a ter uma rotina. O ser humano é um animal que precisa de rotina, né? Não queira ser uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não tem horário para nada. Isso não te ajuda com nada. Então, ter horário para tudo e ter horário, inclusive, para oração, né? Os melhores horários para oração normalmente são de manhã cedo, tá? Que você acabou de acordar, tá com a cabeça sem preocupação, né? Sem, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, não. É bom você ter aquele tempinho reservado de manhã cedo, você acordou e vai rezar. Claro, cada pessoa tem realidades diferentes, para algumas pessoas vai ser melhor, mais fácil, em alguns outros momentos do dia, mas via de regra, de manhã cedo, tá? É bom você acordar cedo, é até melhor se você conseguir acordar antes que os outros, aí ninguém vai te atrapalhar e você fazer a sua oração nesse momento. Vai ajudar bastante, né? E também, é claro, evidentemente, buscar sempre paciência e humildade, né? Paciência, então, para combater as distrações, para, né, ali, perseverantemente, né, dia após dia, rezar novamente, né? E ter sempre humildade, né? Reconhecer que você precisa daquilo, que você precisa da oração, e sem a oração, sem a graça de Deus, você não é nada. Então, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês, que essa aula ajude vocês a melhorar a oração de vocês, que ajude vocês a entender, ao menos um pouco melhor, o que é a oração, porque, como eu disse, cada vez que você compreende um pouco mais o que é a oração e como rezar melhor, isso vai trazer um benefício enorme para toda a sua vida. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.